Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é de manhã, né? E eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Estou feliz por estar gravando mais um vídeo. Quero contar uma experiência extraordinária que me aconteceu. Eu tive um sonho, foi um sonho para mim, foi uma experiência muito boa. Eu tive um sonho, sonhei que havia uma fila muito grande, uma fila de muitos pastores. Havia um homem, gente, um homem que ele parecia um coringa. Eu me lembrava, me recordava do coringa das cartas de baralho. Aquele homem, ele era muito alto no meu sonho, ele era vestido de vermelho, ele era todo de vermelho mesmo, e a sua face, um lado da sua face era como se fosse uma pele avermelhada. E a outra face dele era escondida, ele só apresentava a face que estava lisa, mas essa outra face desse homem era cheia de buracos, como se ele havia já passado pelo fogo, tá? E eu achei, me vendo nesse sonho, eu pude ver uma fila de pastores e este homem instruía esses pastores. Esse homem, ele tinha uma, um poder de persuasão, um poder de controlar muitos pastores. Era uma fila de pastores e cada pastor que passava, esse homem, ele dizia algo para esses pastores. Esse homem ele ficava de pé, vestido todo de vermelho, pele dele era vermelha, ele era magro e alto, como eu já falei. Um lado era todo estourado, como de fogo, buracos, o outro lado era perfeito. Ele não apresentava outro lado, só apresentava o lado da perfeição. E este homem era como se ele tivesse o controle de como se ele instruísse esses pastores para que a igreja crescesse. E como que ele ouviu quando ele chegou perto de um e falou no ouvido desse pastor, um pastor magro, e ele falou para esse pastor assim: você não precisa tocar no assunto de roupas na igreja. Você não pode tocar nesse assunto porque senão a obra não vai crescer. E aquele pastor saiu, passou, né? E da fila deu continuidade, foi trabalhar na obra do Senhor. A este homem veio outro pastor e começou a instruir este outro pastor que estava na fila esperando passar por esse homem alto de vermelho. E este homem falou assim, falou para o outro pastor: você não pode falar sobre qualquer tipo de costume na igreja. Não toca nesses assuntos de costume. E na verdade, o primeiro que falou, quando ele falou de instruir sobre roupa, sobre essas coisas, ele também mencionou sobre costume. O segundo pastor passou, ele disse a mesma coisa. Você não pode tocar no assunto de costumes, qualquer tipo de costume dentro da igreja, qualquer tipo de costume. Ali ele foi instruindo a respeito de até dizimar, de ofertar. Ali ele foi instruindo aqueles pastores, né, a muitas coisas que ele achava por bem de que a obra ia crescer. Então ele dizia, tudo que ele dizia, aqueles pastores acatavam. Muitos pastores que passavam ali, eles tinham instruções de como ganhar muito dinheiro para a igreja, para a obra, de tirar dinheiro das ovelhas, tirar dinheiro da igreja, sabe? Essa era uma sensação horrível que eu ouvia aqueles pastores se submetendo àquele homem
E eu disse, meu Deus, mas que homem horrível. Será que eles não estão vendo o que eu estou vendo, o outro lado da face desse homem? Será que eles não estão vendo que a face desse homem é toda perfurada? Esse homem é Satanás que está instruindo eles. E os pastores não viam, tinham o maior respeito e consideração quando aquele homem dizia: não fale sobre costumes, não fale sobre calça comprida, não fale contra nenhum tipo de vaidade, maquiagem, esmalte de unha, nada de, nem toca nesse assunto de costume na igreja. E todos que passavam, ele repetia a mesma coisa, também dava instruções de como tirar dinheiro das ovelhas, né? E o dízimo e a oferta alçada é de Deus, é correto. Agora, extorquir a igreja, você já dizimou, você já ofertou de coração. E aí você fica sendo a igreja o tempo todo, só fala em dinheiro, só fala em dinheiro. Isso também não é de Deus, gente, tá? E uma outra coisa, fora isso, eu via um leito de um casal e eu via que o casal não tinha relacionamentos marital por longos tempos, meses, um mês, chegando até 2 meses, 3 meses sem se relacionarem sexualmente falando. E eu vi aquele homem que também ele tinha um poder de controlar os casais. Ele controlava os casais para os casais não se relacionarem, tá? Eles controlavam o casal para não se relacionarem. E o interessante disso é que o casal ele não sentia disposição para procurar a esposa e nem a esposa para procurar o esposo. E com isso, ele colocava outra visão no marido, para o marido procurar outra mulher e também instruía essa mulher que estava sem se relacionar para que ela sentisse desejos sexuais com outros homens, inclusive em seus sonhos. E também o homem em seus sonhos. E aí, depois do sonho, vinha o fato na vida real. Realmente, na vida real, ele apresentava uma mulher e depois, na rua ou na esquina, em qualquer lugar, ele fazia com que aquela mulher aparecesse para este homem ou este moço aparecesse para esta mulher. Então, eu acordei e pude perceber que até foi muito claro que Satanás está trabalhando na vida de muitos pastores e Satanás está trabalhando na vida de muitas pessoas que estão, casais que estão, porque a ideia dele é destruir o casal. Com isso, veja se você entende, muitos homens estão sendo assediados pelo nudismo na igreja, pela irmã que está se vestindo com a sua minissaia, pelo irmão que está se vestindo com as suas calças bem ajustadinha, apertando o tamanho do bumbum, as coxas, tá? Até as suas partes íntimas são como é que fala? Apertado pelas calças sociais que estão lançando aí agora, que são a forma de Satanás investir para atrapalhar o casal, a família, o lar, a igreja, tá? A igreja é uma instituição construída assim por famílias, com certeza, por família, sem família não há igreja. Então, todo esse investimento do diabo estava em primeira mão nos costumes, tá? Nos costumes da igreja. A igreja tem muitos pregadores que dizem: eu não vim aqui para pregar costume,
Mas a igreja vive de doutrina e ela vive de costume, sim. Por quê? Porque não é de costume do povo de Deus se parecer com os egípcios. Não é de costume do povo de Deus se parecer com o mundano. É certo, correto que o povo de Deus se vista diferente. É certo, é correto que o povo de Deus se vista para não mostrar suas vergonhas, sua barriga, seus seios, suas coxas de fora, a transparência e tudo mais. Isso é costumes do povo de Deus. Isso existe, tem que existir, tem que dar continuidade, até porque o povo de Deus não é um povo que se expõe. Nós somos filho do rei e princesa e príncipe não pode se vestir de qualquer maneira. Diante deste sonho, eu pude entender que Deus estava esclarecendo a mim a respeito da face deste homem estourada e a outra face lisa. Gente, você que está ao alcance da minha voz, você que pode compartilhar, compartilhe esse vídeo para que as pessoas saibam desse sonho. Eu não estou inventando nada, esse sonho foi o que o Senhor me deu sobre este homem instruindo os pastores, líderes das igrejas, para que não tocasse em costumes, para que não toque em nada sobre vaidade, e instruía no pé da orelha do pastor Muitas das vezes isso aí vem numa reunião de ministério onde alguns obreiros usados por Satanás, pastor, não toca nesse assunto, ou então irmãs, pastor, não toca nesse assunto, isso vai fazer com que o jovem vá embora, isso vai fazer com que o adolescente vá embora. Pastor, gente, quem segura a ovelha é Deus, é o Espírito Santo. Agora, é muita gente que gostaria de estar de pé e não está porque não tem ensinamento. Leia a Bíblia. Voltando ao caso do casal. Gente, não pode, vocês não podem ficar casal. Estou falando direto para casal agora, casados, literalmente casados. Não estou falando para amaziados, não estou falando para fornicários, as pessoas que estão em fornicação. Olha, acerte o seu caso. Deus está no controle e Ele pode muito bem, e você pode muito bem pedir a Ele para Ele acertar a sua vida, tá bom? E com certeza vai dar tudo certo, você vai chegar ao casamento. Então, o que eu tenho para dizer para os casais é de urgência. Não fiquem separados maritalmente, não fiquem separados no corpo por muito tempo. Não fiquem separados por muito tempo. É um perigo, Satanás tem controlado muitos casais assim. Se você tá casado direitinho, se você não tá em fornicação, não tá amaziado. O que é amaziado? Uma Viane, dois jovens que se juntam. Se vocês não estão amaziados, não estão em fornicação, casa em nome de Jesus o mais rápido possível. Faça sim, se relacione sexualmente, mas se relacione no querer de Deus. A Bíblia relata para não destruirmos o corpo. 1 Coríntios, capítulo 3, ou é versículos 4, 6, ou é 3 e 6, você dá uma olhadinha aí, que fala para nós não destruirmos o corpo, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque Deus vai destruir no último dia. Então, não é para destruir, porque se você destrói agora, Deus vai te castigar no último dia. Então, por favor, considere essas palavras e não destrua seu corpo, tá? Se relacione maritalmente, sexualmente falando, nas normas de Deus. Não vá atrás de pastores que ensinam sobre sexo anal, dizendo que uma vez o corpo, como está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 6, que o corpo do homem é da mulher e o da mulher do homem. Quando o apóstolo Paulo falou sobre esse assunto, ele não está te dando o direito de pegar o corpo da mulher e usar como se fosse uma meretriz ou uma prostituta.
sexo anal e sexo oral. A boca é para pregar a palavra, é para cantar, a boca é para adorar o Rei dos Reis, a boca é para estudar, falar, ensinar, fazer milhões de coisas e falar que a prioridade, o dom da fala, não é para fazer sexo. Então entenda uma coisa, Deus não pegaria e faria 3 lugares para o sexo. Seria um Deus muito blasfêmio, para mim muito estúpido. Seria um Deus muito prostituto, porque Deus não fez 3 lugares para sexo. Deus só fez um. Opa, tá amarrado, 2 nada, um. Deus fez um lugarzinho reservadinho para se relacionar, tá? Então, não é a parte de fazer as necessidades físicas, porque o canal da uretra é separado, tá? Não é o mesmo canal da mulher, da vagina da mulher, não é, tá bom? Então, você precisa, eu tô falando aqui escrachadamente, vai ter pessoas que é adolescente, vai ver e tudo, mas e daí? O meu filho pequenininho já tá estudando um monte de coisas. E tem que falar sobre o assunto, porque se eu não instruir meu filho, se você não instruir seus filhos, a escola vai instruir de forma errada. Igual quando eu estava na escola e distribuíram camisinha. Eu com 16 anos distribuíram camisinha para todas as meninas. E aí? Explicando tudo direitinho, tá? Explicando sobre camisinha de boca, para a língua, camisinha. Isso é maligno, como usar coisas para explicando lá um monte de coisa. Então, que eu não preciso escrachadamente falar, estou falando com pessoas de cabeça, que tem juízo. Então, o que acontece? Gente, não cai nessa de que o pastor fulano de tal, que é renomado na mídia, que está no Facebook da vida, no WhatsApp, ele disse que pode. Aí o cara vai dizer, eu não sabia que não podia não, então agora eu vou me acabar de fazer isso. Jesus, vigia, gente, vigia, povo de Deus. Satanás está controlando os casais dessa maneira, fazendo os casais, quando não é deixar o cônjuge sem se relacionar normalmente por muito tempo, porque isso é perigoso demais, isso faz mal, e inclusive há muitas mulheres com depressão, tomando calmantes depressivos por causa do abandono, porque o marido casou-se com ela só para poder brigar, viver de discórdia e não se relacionar, porque é lógico que vai entrar a briga, ou vai entrar a discórdia, vai entrar as contendas, vai entrar tudo. Por causa da crise financeira, nós estamos mais de 3, 4 meses sem se relacionar. Isso não existe. Manda a crise, bota a crise um pouquinho financeira do lado e diz, fica aí um minutinho que agora a gente vai namorar. Entendeu? Mas no querer de Deus. Não é na orientação desses pastores aí, pelo amor de Deus, não destrua seu corpo. Quando for para se separar, a Bíblia relata que vocês têm que se separar para jejuar, para orar, se for o caso, mas em consentimento. Não é chegar a dizer, amada, eu estou em jejum, eu vou ficar 6 meses de jejum de sexo. 6 meses de jejum de relacionamento entre eu e você, tá bom, meu amor? Ou então 3 meses de relacionamento, ou então 30 dias. Gente, pelo amor de Deus, a quantidade de mulheres em depressão, não está cabendo mais, tá difícil, sabe? Os comprimidos. Quer ver uma forma de ganhar dinheiro? É vender comprimido antidepressivo. Porque as mulheres estão em depressão, entendeu? Então, meu Deus, por causa disso que quem mais sofre são as mulheres. Mas irmã Viane, meu esposo não está me procurando. Filha, quebra esse tabu e procura. Eu sei que é chato a beça, mas você vai ter que quebrar mesmo, não tem pra onde não. Mas isso não é humilhante? Humilhante vai ser pro diabo, para depois que vocês estiverem tudo bem, e o Satanás vai ficar humilhado. É isso que eu entendo. Agora, sei lá, inventa uma modinha aí,
né? Dá uma janta para ele, depois de janta e fala para ele, filho, vem cá para uma conversa muito séria. Aí ele vai, aí você diz, agora é a hora da sobremesa. Dá um tempo aí. Você, marido, um conselho. Pelo amor de Deus, não deixa essa mulher te procurar o tempo todo, inventa moda, tadinha. E tem que. É lógico, eu estou rindo, mas o caso é sério, irmãos. Quando eu vi aquele demônio, quando eu vi aquele demônio controlando aquelas mulheres, aqueles casais, eu fiquei, Jesus, misericórdia. Olha, lembra do sonho. Satanás está controlando as famílias a partir da cama, do relacionamento, quando não é com um relacionamento errado diante de Deus, se relacionando com sexos que não foi o que Deus fez, entendeu? Essas é onde ele entra para destruir esse casamento. Agora, se você está se relacionando, não está se relacionando em normal, porque são duas situações, veja só, duas situações que você pode sofrer. Uma é muita briga e muita discórdia pelo fato de vocês estarem pecando com sexo anal e sexo oral. Duas, vocês podem estar brigando demais porque vocês estão muito tempo separados, sem se relacionar maritalmente. São duas opções. Uma, briga demais, discórdia, miséria e desgraça dentro de casa, sexo errado. Briga, discórdia e muitos problemas e tudo mais no casamento, não existe o sexo, nem o errado já é errado, mas o certo também não existe. Então, por favor, você, irmão, que está me ouvindo agora, não vai nessa onda de que eu sou pastor e eu tenho que ficar 3 meses em sacrifício vivo. Não, tem que cooperar com sua esposa. Chega para ela e conversa. Amor, dá pra gente ficar 15 dias sem? Pra gente orar e falar com Deus com mais, né, tal? Dá sim. Vamos tentar, vamos. Agora, caiu na tentação de quebrar o sacrifício que fez, não pense que Deus vai chegar com um chicote e vai chicotear vocês, não, tá? Volta de novo, vamos tentar de novo, amor, vamos. Porque isso é sagrado, tem que ter no casamento, tá bom? Socorre aí, irmão, a sua esposa, não deixe sua esposa na mão, não. Socorre, minha filha, a seu esposo, não deixe seu esposo na mão, não, por favor. Eu faço um apelo aqui para os casamentos, para os casais. Se você está viciada no sexo errado, peça libertação ao Senhor, que Ele vai te libertar, tá bom? Olha só, porque Deus não vai falar se a pessoa não quiser saber. E outra coisa, Deus não vai libertar se a pessoa não pedir, tá bom? É assim que eu aprendi. Eu quero ler para você 1 Coríntios 7, 3 e 6, que diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma forma. Só um minutinho, gente. Oh, meu Deus. Vamos lá de novo. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Ele está falando aqui, tá? Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, tá? Deus já estava usando o apóstolo Paulo aqui, falando a respeito do jejum da oração, tá? Que Deus não é um mandamento, mas digo por permissão, tá? Não mandamento. Aí, obrigatório, não é um mandamento tipo amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É um mandamento, é obrigatório isso, tá?
Mas ele está falando, não digo por mandamentos, eu não estou criando um mandamento aqui, eu estou dizendo que é assim que Deus permite, é assim que a pessoa precisa fazer, entendeu? Se você não quer fazer, tudo bem, não é um mandamento, mas você precisa jejuar, você precisa separar para poder se consagrar, mas é por pouco tempo, não por incontinência. Ou seja, uma coisa que você não está fazendo constantemente, ou você faz demais, ou você não faz nada, entende? Você não pode exagerar. Tem gente que é de manhã de todo dia, tem gente que quer se relacionar todo santo dia, tem gente que precisa entender isso, que nem todo dia a pessoa está disposta, mas também não pode separar. Então não separa por muito tempo para que não haja a tentação do diabo, tá bom? Eu estou contando aqui o sonho que Deus me deu e compartilhe, curte, que Deus te abençoe nesta manhã e ore por mim. Para você que perguntou sobre as camisas e os valores das camisas, do meu CD tá R$ 15, das camisas estão 25, que é a frente e verso, e só frente é 20, e também das apostilas são R$ 6 cada apostila, tá bom? Em breve aí, em nome de Jesus, nós vamos estar com livros aí, se assim Deus nos permitir, para acrescentar a obra do Senhor. Não é para se enriquecer, é para evangelizar, tá bom? Que Deus abençoe e Deus nos ajude, seja dizimista fiel. Eu tenho lutado muito e pregado muito a respeito disso. Precisamos, não só você, mas eu também, né? A gente sempre lutou para não deixar Satanás nos atrapalhar em dizimar. Então, não deixe o inimigo atrapalhar você a dizimar e ofertar. Oferte e dizime, ajude ao próximo, assim que você podendo e a pessoa pedindo, você ajude, que Deus vai te honrar, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus e fique na paz do Senhor.